Lições do Quênia e da Nigéria. Aumento de impostos quando não há mais nada para tributar. Por Dom Olanrewájú. Um artigo do Instituto Mises Brasil, lido por Marina Rocha. Permita-me usar um relato bíblico para começar este artigo. Seja cristão ou não, esse relato do filho de Salomão destaca alguns aspectos-chave sobre o governo e a tributação. A passagem é de 1 Reis 12, 1 a 20, descrevendo quando Roboão se tornou rei depois de Salomão, filho de Davi. Roboão foi a Siquém, onde todo o Israel se tinha reunido para fazer rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito, pois havia fugido para o Egito para escapar do rei Salomão. Os líderes de Israel o chamaram, e Jeroboão e toda a Assembleia de Israel foram falar com Roboão. Seu pai era um mestre duro, disseram eles. Alivie as 2 demandas trabalhistas e os pesados impostos que seu pai nos impôs, então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu, dê-me 3 dias para pensar sobre isso. Então, volte para minha resposta. Então o povo foi embora. Então o rei Roboão considerou o assunto com os anciões que haviam aconselhado seu pai, Salomão. Qual é o seu conselho? Ele perguntou. Como devo responder a essas pessoas? Os conselheiros mais velhos responderam, se você estiver disposto a ser um servo dessas pessoas hoje e dar-lhes uma resposta favorável, elas sempre serão seus súditos leais. Mas Roboão rejeitou o conselho dos anciões e, em vez disso, pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora eram seus conselheiros. Qual é o seu conselho? Ele perguntou. Como devo responder a essas pessoas que querem que eu alivie os fardos, taxas, impostos por meu pai? Os jovens responderam. Isso é o que você deve dizer aos queixosos, que querem um fardo mais leve. Meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai colocou fardos pesados impostos sobre vocês, mas vou torná-los ainda mais pesados. Meu pai bateu em vocês com chicotes, mas eu vou bater em vocês com escorpiões. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para ouvir a decisão de Roboão, assim como o rei havia ordenado. Mas Roboão falou duramente ao povo, pois rejeitou o conselho dos conselheiros mais velhos e seguiu o conselho de seus conselheiros mais jovens. Ele disse ao povo, meu pai colocou fardos pesados sobre vocês, mas vou torná-los ainda mais pesados. Meu pai bateu em vocês com chicotes, mas eu vou bater em vocês com escorpiões. Então, o rei não deu atenção ao povo. Essa reviravolta foi a vontade do Senhor, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías, de Siló. Quando todo Israel percebeu que o rei se recusara a ouvi-los, eles responderam, abaixo a dinastia de Davi, não temos interesse no filho de Jessé, de volta às suas casas, ó Israel. Cuida da tua própria casa, ó Davi. Então, o povo de Israel voltou para casa. Não há realmente nada de novo sob o sol. Isso aconteceu há mais de 2.900 anos, cerca de 922 a 901 a.C. O líder anterior do país, Salomão, sobrecarregou o povo com altos impostos e regulamentos, e o povo estava experimentando as consequências negativas desses fardos. Então, veio o novo líder e as pessoas vieram até ele pedindo cortes de impostos, não eliminação de impostos. No entanto, ele planejava aumentar os impostos. Como resultado, o reino se dividiu e ele nunca recuperou o controle total. É um déjà vu na África. Tudo começou com o Quênia, as pessoas lamentando ao grande governo, chamando por alívio. Em vez disso, o que o presidente William Ruto fez? Ele tentou aprovar um novo projeto de lei de finanças, instigado pela opinião de jovens, como o Fundo Monetário Internacional, para aumentar os impostos sobre o povo. Isso incluía impostos e taxas sobre pão, transporte e até absorventes higiênicos, de acordo com a BBC Africa. O raciocínio por trás disso era reduzir o fardo da dívida do país. Qual foi o resultado final? Exatamente a mesma coisa que aconteceu na passagem acima. As pessoas se levantaram para se opor ao presidente, desta vez violentamente. Para não ser ofuscado pelo Quênia, o governo federal nigeriano está em processo de aprovar seus próprios aumentos de impostos sobre um conjunto de projetos de reforma tributária e, assim como os jovens conselheiros na passagem, o governo tem seus próprios jovens, um comitê presidencial liderado por um veterano tributário de mais de 2 décadas. Os projetos de reforma tributária são 4, que visam cobrir uma nova fórmula para compartilhar o imposto sobre valor agregado entre os governos federal e estadual, a criação de uma agência centralizada de arrecadação de impostos e o plano de usar a tecnologia para monitorar as contas bancárias de todos os cidadãos do país, para tentar evitar vazamentos de impostos. A lógica por trás desse aumento de impostos é gerar mais dinheiro para despesas de capital do governo, eliminar vários impostos por diferentes agências governamentais ou governos subnacionais e reduzir drasticamente a impressão de dinheiro do governo. Foi muito bom ouvir o czar dos impostos do governo admitir abertamente que a impressão de dinheiro do governo para cobrir os gastos deficitários causa inflação de preços. Você nunca ouviria isso do Banco Central ou da maioria dos economistas convencionais do país. É claro, sendo uma pessoa experiente, o czar dos impostos sabe que acumular aumentos de impostos de 7,5% para 10% e possivelmente para 15% em 2 anos não vai funcionar.
Até ele era contra o aumento do IVA de 5% para 7,5% em 2019, como mostrado em um dos seus próprios tweets da época. Então, como eles vendem essa ideia para aumentar os impostos e forçar todos a um sistema de monitoramento de governo de todos os bancos, investimentos e plataformas de pagamento das quais qualquer cidadão possa ser usuário, a resposta é comercializar os aumentos de impostos como sendo apenas para os ricos. Outra jogada de marketing é afirmar que a Nigéria tem uma das taxas de IVA mais baixas do mundo, que os pobres seriam isentos do imposto de renda, as pequenas empresas receberiam créditos fiscais do governo, o que contrariaria quaisquer efeitos, e a impressão de dívidas e dinheiro diminuiria se o projeto se tornasse lei. O problema é que muitas dessas declarações, suposições e promessas não são retratadas com precisão. Por exemplo, sobre a alegação de que os nigerianos pagam um IVA mais baixo, aqui está um gráfico que destrói absolutamente essas alegações. O gráfico mostra claramente que, apesar de a Nigéria ter a menor taxa de IVA, a taxa de inflação mais do que compensa o baixo IVA. Sim, os nigerianos pagam menos IVA, mas pagam muito mais no imposto inflacionário. Portanto, a coisa racional a fazer será reduzir a inflação para um dígito antes de contemplar qualquer aumento dos impostos. Outros impostos que não são levados em consideração nos dados fiscais do governo são os impostos do governo local, como taxas de licença de TV sobre empresas, impostos sobre motoristas de ônibus e taxas de postos de controle da polícia sobre mercadorias transportadas interestadual. Também, não há evidências de que o aumento da receita do governo levaria à redução dos gastos deficitários. Como vimos nas nações ocidentais, o aumento da receita do governo geralmente vem com mais gastos do governo. De fato, a maior parte da dívida contraída em nome dos países africanos por seus líderes acaba sendo compartilhada por agentes internacionais, governos e seus comparsas, com muito pouco indo para cidadãos comuns. Quando a conta de juros vence, os cidadãos comuns que menos se beneficiam são solicitados a pagar a conta. Qual a solução? Reestruturar a dívida existente e cortar os gastos do governo e a impressão de dinheiro para permitir que a poupança se acumule em capital, que seria liderado pelo setor privado. Em vez de ter pressa em se tornar Dubai em 2 anos, deixe o capital se acumular da mesma maneira que um recém-formado, anteriormente desempregado, gradualmente começa a acumular ativos ao longo de um período de vários anos, quando finalmente consegue um emprego. No momento, infelizmente, o principal pomo de discórdia entre a elite política e a classe economista sobre os projetos de aumento de impostos não são os aumentos de impostos em si, mas qual governo nacional ou subnacional recebe uma parcela maior do aumento da receita tributária. Preocupamos-nos que este possa ser o momento da tarifa Smoot-Hawley na atual situação econômica da Nigéria. Se for aprovado, a Nigéria pode mergulhar nas profundezas.